Nós seguimos por aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora eu estou aqui com o nosso próximo convidado, né, do nosso bate-papo aqui. Ele que é contador, especialista em auditoria, perícia e planejamento tributário, professor de graduação e especialização em diversas instituições de ensino superior no Brasil, há mais de 25 anos atuando nos mais variados setores, com ênfase nas entidades eclesiásticas e confessionais, atua também como conselheiro fiscal em entidades de grande porte e vai aqui trazer um pouco do conhecimento dele aqui para os nossos congressos. Rodrigo Freitas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Poliana? Graças a Deus, um prazer falar com você aqui. Prazer estar aqui mais essa vez. Acho que a gente conversava no passado, né, há pouco tempo, que eu tive a oportunidade de, em 2023, participar também da Expo Católica, né, promovido também pela Promote, e estamos aqui mais essa vez. Conta pra gente, então, um pouco da sua experiência, né, na contabilidade, planejamento tributário, né, que são gargalos da sociedade, mas também, né, do planejamento eclesial. Sim. Bem, eu tenho minha carreira voltada mais para auditoria, né, então eu sou contador, como você bem colocou, e eu tenho a carreira voltada em empresas de grande porte de auditoria, empresas de renome mundial, né, eu trabalhei na BDO, trabalhei na KPMG, fui gerente, quase diretor lá, até que resolvi sair e montamos a Exactus Auditores. Então, a Exactus Auditores, a gente veio com esse viés, que é uma empresa do Grupo Axis também, que já é uma empresa de consultoria para as entidades eclesiásticas. Então, nós viemos com esse viés também dessa auditoria para essas entidades. Diversas dessas entidades que mantêm o certificado de filantropia, o SEBAS, dentre os pré-requisitos para você ter o SEBAS, necessita ter uma auditoria. É obrigatório ter uma auditoria para ter a manutenção do SEBAS. E foi nessa modelagem que nós entramos. Se tem que ter uma auditoria, por que não nos contratar? Então, a partir desse momento, nós começamos a nos especializar no terceiro setor como um todo, mas muito voltado, né? O nosso viés é arquidioceses, dioceses, paróquias, então as entidades efetivamente eclesiásticas que a gente tem esse conhecimento mais teórico e prático para aplicar. Então, diante desse cenário, a gente vem fazendo auditorias no Brasil inteiro, inclusive a Arquidiocese de Aparecida, né? Nós estamos aqui em Aparecida, é nosso cliente, exatamente um pouco com esse viés. Além do viés econômico-financeiro, que é o que exige o SEBAS, a gente validar o econômico-financeiro para ver se aquele recurso está retornando para a entidade, todas aquelas doações foram bem aplicadas, como que foi aquilo, a gente avalia muito os processos de gestão. Então, são as palestras, né, que eu ministrei aqui, falando um pouco sobre gestão, sobre controles internos, o que é necessário. Então, para uma maior transparência, né, dessas prestações de contas, quando uma informação está indo para a Receita Federal, como que ela está sendo bem validada, não está, que risco que a gente tem, né, risco a entidade tem de estar incorrendo de alguma informação errada. Então, a gente percorre um pouco sobre esses movimentos. E dentro desse cenário, da sua experiência, quais são as dificuldades recorrentes que aparecem, né, nas instituições voltadas aí para essas questões mais contábeis e tributárias? Sim. Bem, aí depende da particularidade de cada um, mas a recorrência em geral, né, a gente primeiro vê uma contabilidade um tanto atrasada, né? É comum isso nas dioceses e arquidioceses, aquela contabilidade não está em dia. Então, nós estamos agora em março de 2025, tem dioceses e arquidioceses que não fecharam junho de 2024, está quase um ano atrasado, tá? Porque é uma recorrência, porque a partir do momento que a gente tem um CNPJ, né, que referencia tudo e tem que consolidar todas aquelas paróquias, comunidades, tem uma certa dificuldade, porque eu tenho um gestor em cada uma. Então, se a cultura daquela arquidiocese, se a cultura ainda não está bem enraizada, que precisa de mandar aquela informação a tempo, que precisa de... Porque quem controla esse administrativo é a Mitra. Então, se não manda para a Mitra as informações a tempo, isso vai se perdendo ao longo. Então, o atraso da contabilidade é porque
em que pese a contabilidade está vendo um pouco passado, né? Eu estou fechando uma contabilidade do mês de março em fevereiro, mas ela traz um viés para a tomada de decisão. Quando eu olho os números contábeis, eu consigo ver um efeito econômico e ter uma noção para onde eu vou. Então, se eu tenho um atraso tão recorrente, às vezes um erro que era para ter sido mitigado lá em junho de 2024, nesse exemplo que eu falei de atraso, a gente só vai pegar agora em 2025. E só agora eu vou conseguir consertar aquilo. Então, às vezes eu estou vendo um gasto muito alto com telefone. Agora em 2025 das demonstrações de 2024. Mas como a contabilidade está atrasada lá em junho e eu estou vendo isso só agora, então a gente tem um lapso temporal muito grande para chegar agora e falar, gente, eu estou com um gasto muito alto, vamos trancar isso, sendo que já podia ter feito isso lá atrás. Então, às vezes, você tem algumas perdas financeiras por conta desse atraso da contabilidade em si. E as outras questões são a gestão do controle interno mesmo. A gente fala muito, uma das palestras eu citei isso muito, da necessidade disso estar formalizado, disso estar descrito, porque cada paróquia faz o seu, uma utiliza um livro e escreve ali o que recebeu de coleta, o que recebeu de dívida, o outro faz uma planilha de Excel, o outro controla. Então, quando você começa a destoar, o interessante é ter o controle realmente, mas quando a gente começa a destoar, não tem um controle único, um controle padrão, isso começa a fugir um pouco. Como que está sendo o controle interno daquilo efetivamente? Quando eu recebo a coleta, quem que confere? Como que funciona? Então, esses controles, eles perpassam por isso também. Então, é uma fragilidade que a gente vê muitas vezes, que você não tem um controle padrão. Então, quando você não tem um controle padrão, às vezes, um recebe a coleta, o próprio fiel leva a coleta para casa e vai entregar no outro dia da secretaria. Mas o que a arquidiocese acha disso? O que a diocese acha disso? Será que não deveria ter um controle padrão para todas as paróquias? Falar, pessoal, está proibido levar dinheiro para casa. Que vocês adquiram um cofre e deixem no cofre dentro da paróquia. Então, essa falha dos controles internos também é comum em diversas delas. O que a gente vê muitas vezes no privado, também na filantropia, né, no terceiro setor, é que a contabilidade, a gestão contábil, às vezes é um apagar de incêndio. Né? A gente vê, precisa fechar isso porque precisa prestar conta, mandar relatório para não sei na onde. A diferença de alíquota, ISMS, fecha hoje. A gente vê muito isso, né? Já tive a oportunidade de passar por isso em outras oportunidades. E realmente é isso. Então, vamos fazer o que tem que fazer. Então, você está pegando um livro de janeiro em agosto, né? Então, assim, quais problemas isso pode acarretar para as instituições? Muito boa pergunta, Poliana. Assim, hoje as instituições, elas estão sendo muito monitoradas pelos diversos órgãos competentes aí, né? Principalmente Receita Federal. Então, a Receita Federal hoje já tem mecanismos que estão fiscalizando a gente o tempo todo. Então, desde o momento que emitiu a nota fiscal para aquele CNPJ, ela já tem conhecimento. Aquilo dali ela já captou, porque eu já pedi uma autorização para a Receita Estadual, já pedi para a Receita Federal e já emitiu a nota fiscal, ela já tem conhecimento daquilo. Então, essas amarrações hoje, principalmente com a tecnologia, elas estão muito robustas hoje, de todos os entes, tanto o municipal, o estadual e o federal. Então, eles conseguem amarrar as informações. Cada vez mais essas declarações que a gente vê, principalmente os SPEDs, né, que são declarações informatizadas, né, que a gente tem que mandar direto aí para a Receita, eles já têm alguns links de amarração. Isso aqui está amarrando com aquela compra, isso aqui está amarrando com... É um exemplo que eu estava dando, que é clássico, talvez, de paróquias, que é o efeito caixa. Caixa é aquele recurso que eu tenho lá na minha gaveta, no meu cofre, para gastar ali no momento. Aquele dinheiro que está ali. Não é um dinheiro que está no banco, nem na aplicação financeira. É aquele dinheiro que está. E quando a gente começa a comprar, isso é uma rotina, né, em paróquias, diocese, eu começo a comprar sem a documentação fiscal hábil, a contabilidade começa a registrar aquilo como caixa. O dinheiro saiu do banco, eu tenho que contabilizar para algum lugar. Se eu não tenho um documento fiscal que me suporte do que foi aquele gasto, eu vou contabilizar como se eu tivesse colocado aquele dinheiro na gaveta para ser gasto depois. E vai chegando num montante tão grande, de 100 mil reais, de 150 mil reais em caixa, que chama atenção. Uma hora chama atenção da Receita, e aí a gente começa com os riscos de ter uma penalidade sobre isso, de ter uma investigação e uma penalidade. Porque quando você chega na paróquia, você fala, olha,
tá demonstrando 150 mil aqui. Quanto que você tem? Não, isso é coisa da contabilidade. Eu tenho aqui é R$ 500, tenho aqui R$ 300. E não é assim. Porque a Receita, é você que está declarando para a Receita que tem 150 mil. Então, a contabilidade ela tem um papel muito importante. O registro oficial de todas as entradas, de todas as saídas financeiras, econômicas dentro de uma entidade, ela parte da Receita Federal. E a Receita vem pedindo esses informativos e a gente está mandando para ela. Então, a gente começa a envolver alguns riscos que realmente de penalidade tributária, de penalidade civil, por estar enviando a informação errada. Que é isso que a Receita Federal tem alegado hoje. Não sou eu que estou falando que tem 150 mil no caixa. Foi você que está me declarando que tem 150. Eu quero ver os 150. Então, aí que a gente começa com os riscos maiores. E aí, nisso, a gente pode entrar em um dos temas que você veio falar, né? Gestão técnica da contabilidade eclesial, como prevenir erros e fraudes. O que você trouxe para esse momento de reflexão? Exatamente. Então, a gente traz essa percepção desses riscos, tentando demonstrar esses riscos e como eles podem ser minimizados, pelo menos. E vai ser minimizados como? Com um controle interno mais forte. Então, eu tenho que percorrer ali uma esteira de controle de como que ele vem sendo feito hoje para que a gente possa minimizar. Olha, e aí as compras têm que ser feitas só com documento fiscal, beleza. Então, isso vai estar dentro de um controle interno. Agora, como que a gente vai mudar essa cultura? Porque a gente tem algumas dioceses, arquidioceses, que isso já é enraizado dentre eles. Então, a gente percorre muito por treinamentos, né? Vamos fazer um treinamento pro público eclesial, né? Para que eles entendam a importância e o risco que tem de se comprar sem nota fiscal, o risco que tem sem... Então, passa por treinamentos, passa por esses controles que nós citamos. Então, vamos rever nossos controles para a gente ver como que a gente pode evitar, talvez, algumas saídas, algumas... Lógico que tem algumas recorrências, né? Eu estou numa estrada, furou um pneu, como que eu vou exigir do borracheiro ali uma nota fiscal? Então, tem algum... Mas isso tem que ser a exceção. A regra tem que ser, olha, tudo que entra aqui, entra efetivamente com documento hábil fiscal. Fora isso, se eu tenho uma saída e não tem documento fiscal, isso começa a virar um caixa 2. E aí o risco vem todo em cima dele. Então, a gente, na palestra, eu tento demonstrar muito esses riscos que a gente está falando aqui e pontuo um pouco as melhorias que eles poderiam ter de melhor ali, principalmente em relação à gestão dos controles internos, a gestão da transparência da informação e os treinamentos em si, que seria necessário para que mudasse um pouco a cultura ali do pessoal, tanto administrativo como pessoal eclesial. Muito bacana. E para o dízimo, né, você trouxe auditoria e controles internos no dízimo, transparência e segurança na gestão paroquial. E para esse momento você preparou o quê para tratar com eles? Sim. Então, também eu trouxe um pouco dos controles internos necessários, né, dízimo, aí tanto dízimo como coleta, mas principalmente a forma correta da gente fazer esse registro dentro da paróquia. Como a gente vem registrando esse dízimo? Como que a gente vem contabilizando isso? Porque eu tenho formas de apresentar, como nós falamos, a informação oficial da entidade, ela parte da contabilidade. Então, em prestações de contas, em um balancete contábil, como que eu venho classificando isso? Porque eu receber o dízimo, beleza, agora... Como que eu passo a registrar? Como que eu passo a registrar a coleta? Como que eu passo a registrar um patrocínio? Como que isso vem sendo segregado? Porque senão, se um terceiro vem, é o exemplo que eu dei na palestra. Nós fomos chamados como auditoria para fazer uma auditoria de uma paróquia específica que há 2 anos o padre vinha requerendo recursos dos fiéis para a reforma do telhado. E em 2 anos... Ele fez 2 festas, as festas foram movimentadas, mas o telhado não saiu. Então isso começou a chamar a atenção da comunidade. O bispo nos chamou e falou, olha, o padre estava afastado e falou, olha, eu preciso de apresentar alguma coisa, eu preciso de entender o que aconteceu. Então, a primeira coisa enquanto auditoria é quanto que foi recebido para fazer esse telhado. Já que ele fez 2 festas específicas para essa reforma, e já que ele pedia, dentro do envelope, ele pedia um recurso específico para a reforma. Então, além do dízimo e tal, toda missa tinha um envelope específico para a reforma
do telhado. A gente não conseguiu. Então a gente já ficava limitado, porque toda contabilização, toda prestação de contas que estava nos livros da paróquia e tal, era doação, 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 seja dízimo, seja coleta, seja para reforma. Então a gente não sabe quanto que você recebeu efetivamente para a construção do telhado. Então já começa a criar uma dúvida. Não, porque assim, aí nós percorremos pelos gastos, tinha alguns gastos lá de aprovação de projeto, com engenheiro, tinha uma compra de madeira que estava estocada ainda na madeireira, mas fato é que a conta da paróquia, a conta corrente de aplicação financeira, tinha recurso mínimo, então, quer dizer, entrou recurso e foi gasto tudo, porque conta corrente de aplicação não tinha. E a construção do telhado não saiu. Então, longe aqui de falar que houve alguma fraude, houve alguma coisa, nada disso. Talvez foi gasto dentro da manutenção normal, pagando funcionário, pagando conta de energia e tal, dentro da manutenção normal. Mas isso já limitou. A gente já coloca um relatório falando, olha, eu não tenho como saber quanto que gastou. As festas não tem registrado direito quanto que arrecadou da festa. O que era repassado mensalmente não tem um controle direito, que é tudo registrado como doação. Então a gente traz um pouco esse viés. Pessoal, para a gente controlar tanto o dízimo como as outras receitas, vamos atentar para a sua natureza, vamos ver o que ela, qual a finalidade dela e vamos registrar isso certo, porque nesse momento que nós, enquanto auditoria, fomos contratados para isso, o bispo pegou o relatório, entendeu as particularidades, abriu a gaveta e guardou na gaveta. Agora, se é um Ministério Público, se é uma Receita Federal, que quer que comprove aqueles recursos, aí a gente já muda de patamar. Aí é uma fiscalização bem mais pesada e vai ter as punições necessárias para isso. Então, trouxemos um pouco disso e um pouco de aspectos de fraudes. Nós trouxemos algumas fraudes também que ocorrem nesse tipo de gestão. Exatamente nesse viés, né? Uma coleta que não é conferida. Então, trouxemos alguns exemplos para percorrer um pouco tanto do dízimo, né? O dízimo que talvez também não é conferido, não tem uma devida segregação de função, aspectos de controle de gestão eclesial mesmo, dentro da paróquia, que poderia ser melhorada por um controle maior do dízimo. Então, assim, o primeiro passo seria registros adequados, né? Então, assim, tudo que entra, a gente tem que justificar o que está entrando para depois justificar como está saindo, né? Exatamente, é isso, Poliana, exatamente. Então, toda entrada, depois que terminou a palestra, alguns participantes vieram conversar exatamente com esse viés. Não, Rodrigo, eu tenho que registrar tudo. Pessoal, tem que registrar tudo. Ah, mas eu controlo a festa, eu tenho a linha das receitas, eu tenho a linha das despesas e contabilizo só o líquido, o que sobrou da festa. Porque é aquilo que entrou no banco, porque a festa está acontecendo, então a gente está recebendo aqui, está pagando ali, está comprando aqui. Então, o final que sobrou da festa, a gente registra essa sobra no banco. Negativo. Contabiliza toda a receita que você recebeu, contabiliza toda a despesa e deixa que o líquido vai estar lá no banco. Então, tem que contabilizar essas pernas. Isso é transparência na gestão. Então, isso é importante a gente apresentar, porque o fiel que está doando o recurso, ele tem que saber que aquele recurso está sendo bem tratado ali dentro da paróquia, dentro, enfim, da diocese como um todo. Então, isso fortalece a confiança do fiel, né? Para que cada vez ele tenha mais confiança para poder contribuir. E dentro, assim, né, não só na gestão, mas principalmente na gestão eclesial, há essa sombra, né, de que a contabilidade é muito difícil, muito burocrático, né? Então, assim, manda para contabilidade. A contabilidade. Então, é preciso também desmistificar e aproximar o gestor, de fato, daquilo que é o trabalho da contabilidade, para que ele possa, né, apresentar um bom resultado de gestão, né? Sim, exatamente. Eu acho que por isso perpasso um pouco por esses treinamentos, porque acho que a comunicação com eles tem que ser melhor tratada realmente. Então, colocar a importância da contabilidade, colocar os riscos tributários que envolve, os riscos de penalidade de multas que envolve dentro desse cenário e tentar aproximá-los mais da contabilidade para ver o resultado. Falar, olha, você está fazendo toda a gestão, está ótimo, a paróquia muitas vezes tem um resultado positivo, então tá legal, mas a gente tem que atentar para algumas coisas burocráticas, por assim dizer, administrativos, financeiros, porque senão, quando isso estoura, nós já estamos lá na frente. A gente tem N casos
que aconteceu com a imagem da igreja há pouco tempo, que foram recursos e que numa possível fiscalização você não tem muito como comprovar, né? Então, por exemplo, a gente vê, já que é público, né, o caso de Goiânia, né? Então, muito daquilo que aconteceu em Goiânia foi porque não tinha uma documentação efetiva. Então, suscitou aquele tantão de coisa, depois o padre foi inocentado. E engraçado que quando é inocentado, a imprensa não falou quase nada, né? Mas, enfim, voltando para o nosso assunto, e o que transpareceu ali é porque eu não tinha uma documentação muito amarrada, eu não tinha dos registros que entravam, dos registros que saía, não estava muito calçado dentro. E aí, quando surge a dúvida da transparência, aí começa todo esse caos. Então, eu acho que é esse modelo que a gente tem que tentar passar para eles, para ter essa aproximação, para falar, olha, tá vendo? Se a gente não tem um adequado controle, se a gente não faz os registros corretamente, a gente está no risco de acontecer isso, de um terceiro vir cá e a gente ser questionado e a gente não ter como apresentar, não ter como demonstrar aquilo para o terceiro que realmente aconteceu, que realmente houve aquela saída para aquela finalidade, que realmente a entrada daquele recurso aconteceu. Então a gente fica um pouco descoberto em relação a isso. Principalmente porque quando o assunto é fiscalização, é Receita Federal, nada acontece de imediato, né? Então, passam-se os anos e acontece alguma coisa que aí, se você não tem o registro adequado, as informações já se perderam ao longo do tempo e fica mais difícil ainda trabalhar, né? Exato, exatamente. Assim, com essas informações que nós falamos informatizadas, ela vai monitorando como que está esses movimentos. Ela não te atua no mesmo momento, ela vai monitorando como que vem essa movimentação, até que ela vem com a atuação. E aí, quando ela vem com a atuação, a Receita Federal já está bem calçada. Ela já acompanhou aquilo durante algum período. Então, quando ela vem assertiva. Ela já vem muitas vezes com a multa para empresas em geral, já está acontecendo muito isso. Na hora que ela recebe a cartinha, já recebe com a multa. Porque ela fala, é você que está me declarando isso. E eu vim acompanhando suas declarações. Então, toma aí a multa. Aí vai recorrer com o advogado, ou não vai recorrer, ou vai acatar. Então, é isso que acontece. É o que você falou. Ela não vem, às vezes, para alguns cenários, né? A gente vê, tocando no assunto dessa informatização, a declaração de imposto de renda, pessoa física hoje, ela já é mais tempestiva, né? Ó, isso aqui a sua movimentação está aqui, né? Hoje praticamente é isso, né? A gente já entra no Gov lá, sua movimentação está aqui, valida ela. Então ela já sabe de toda a movimentação, quanto que você tem no banco, o que você comprou, algumas notas que podem ser dedutíveis para a declaração, se você tem independente ou não tem independente, já está lá. Então, enfim, você vem comprovando e aquilo já é mais imediato. Ela já tem aquela informação. Agora, quando se trata mais de CNPJ, ela vem acompanhando um tempo sua movimentação até chegar no momento da atuação. E aí é o que você falou. Para a gente nos defender, depois que recebeu a atuação, então vamos recorrer como que foi esse registro lá atrás. Aí já passou-se o tempo, a pessoa não lembra, às vezes mudou a gestão. E aí só vai piorando a situação para essa defesa. Agora falando um pouco de congressos de gestão, como foi para você estar aqui mais um ano, né, trabalhando, trazendo esses temas para compartilhar aí com as administrações e frentes pastorais da nossa igreja? Foi ótimo, assim, novamente uma experiência muito boa. Como é um tema que eu já estou envolvido, né, então eu sinto prazer de falar sobre isso, então para mim foi um prazer enorme estar fazendo parte e trazer um pouco esse conhecimento, né? É gostoso quando você está falando e está todo mundo balançando a cabeça, está todo mundo assim concordando. Igual eu estou aqui, né? Porque sabe que aquilo acontece e é o que os participantes às vezes vêm trazer no final da palestra, porque aquilo acontece na paróquia dele, aquilo acontece na mitra que ele está, porque a gente está no dia a dia, então a gente está vendo e tentando e eu sei que quem está na ponta tem muito dessa dificuldade, né? Ele tenta o tempo todo fazer o correto, porque ele sabe da importância, né? Então depende muito um pouco mais da gestão também, que é o que nós falamos, aproximar um pouco a gestão para saber a importância, para se dedicar um pouco mais àquele assunto, para que não incorra nesses riscos. Então, assim, para mim é um prazer novamente, adoro compartilhar essas experiências. Então, quando eu estou na palestra, eu trago que nós fomos na Arquidiocese de Goiânia, a Arquidiocese de Aparecida, a Arquidiocese de Niterói. Então a gente tem alguns exemplos que são públicos, nada que é particular,
mas que a gente pode trazer um pouco como exemplo dentro das palestras para a gente demonstrar esses efeitos, né, como que eles vêm acontecendo também. E qual que é a importância, né, desses momentos formativos para a capacitação do clero e auxílio, né, de uma gestão efetiva das paróquias, dioceses e casas religiosas do Brasil? Muito importante. Isso é muito. Acho que perpassa um pouco por esse treinamento que nós falamos, né? Então, eu acho que o momento do clero estar aqui, o momento das pessoas estarem participando desse momento, é muito efetivo, porque eles estão ouvindo experiências, eles estão ouvindo particularidades ali que tem dentre uma e outra, que naturalmente ele pode atentar e falar, opa, eu não estava percebendo isso lá na minha paróquia, eu não estava percebendo esse controle como que ele estava acontecendo. Então isso chama a atenção do público de como que eles podem, né, muitas vezes se aperfeiçoar dentro daquele cenário. Então acho assim, participação sempre é bom, né, o conhecimento nunca é demais, né. Então eu acho um evento muito importante exatamente porque a gente consegue misturar um pouco, né, tanto uma parte de gestão, uma parte de comunicação, como uma parte, então a gente tem a própria parte eclesial, então a gente consegue fazer, né, o evento como um todo, consegue fazer uma mistura que é muito importante para que esse público tome maior conhecimento de tudo ali que ele está, né, que não são só o meu carisma, né, não é só o meu, então você tem que estar ligado a outras situações que fazem parte dentro daquela minha administração ali da paróquia. É um assunto tão complexo, com tantas vertentes e raízes, que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas eu preciso liberar você, porque a sua última palestra acontece daqui a pouco. Então, quero agradecer, primeiramente, em nome de toda a equipe Promocat e Revista Paróquias, pela sua disponibilidade em estar aqui dividindo um pouco do seu conhecimento, também aqui conversando um pouquinho comigo. Nosso muito obrigada. Espero que você esteja conosco nos nossos próximos passos também. Com certeza, Poliana. Eu que agradeço novamente o convite. Adoro estar aqui. Foi muito bom esse momento da gente poder compartilhar um pouco essas experiências. Como você disse, ainda tem a última palestra para fazer, mas agradeço e estou à disposição sempre que precisar. Amém. Obrigada.